Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Klebs RN React, o seu canal de react do Mengão. E o Flamengo empatou, gente, em 1-1 com o Grêmio no Maracanã para mais de 70 mil pessoas. E o craque Neto defendeu o Flamengo, hein? É, papai, ele falou que não foi pênalti aqui nem na China, um pênalti dado ao Grêmio no final do jogo. Antes disso, gente, você aí quer ter acesso a Netflix, Canal Combate, UFC e todos os jogos do Mengão em 2025 e 2026? Então fale com a minha amiga Paula. A Paula tem, gente, a melhor plataforma de streaming no momento. Mais de 500 canais abertos e fechados, Netflix, ESPN, Fox Sports, canais adultos, canais infantis, canais religiosos e muito mais. Eu vou deixar o link do WhatsApp da Paula no primeiro comentário fixado, para você entrar em contato com ela e adquirir a stream. E o bom da stream da Paula, gente, é que ela serve para o seu celular, tablet, notebook, computador, TV Box e TV Smart. Ó, esquece não, tá? Você vai entrar em contato com a Paula através do link do WhatsApp que está no primeiro comentário fixado. E agora, gente, vamos reagir aos cortes do programa Apito Final da Band. Vamos lá. Craque Neto, ó, botou pegada, hein? Olha só. Vamos lá então, começando o apito final, aqui firme e forte, vamos embora, arrebentar a boca do balão. Flamengo empata com o Grêmio 1-1, Theo José, meu querido Quesada, Marília Ruiz, Oscar, Roberto Godard, o quarteto, o quinteto, não é o quinteto do Jô, mas é o quinteto do craque Neto. Tá conversando com a Gabi lá do Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira. Coloca lá. Ir para a seleção brasileira. E agora, essa semana, você foi convocado para a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouquinho como é que você recebeu essa notícia da convocação, como é que você está se sentindo também para representar a seleção brasileira na próxima data FIFA. Obrigada. Estou me sentindo muito bem, com uma boa expectativa. Recebi essa notícia em casa, estava tranquilo, aí descansando, pensando nesse jogo contra o Grêmio. E fui surpreendido. Mas fico muito feliz em ir pelo Flamengo para buscar também esse objetivo e mais objetivos também dentro do clube. E fico feliz de ter conquistado esse momento e espero agora aproveitar e desfrutar e tentar dar o melhor de mim. No jogo, Samuel, faltou tranquilidade ao Flamengo ou você atribui mérito ao Grêmio, tanto na parte de evitar o segundo gol do Flamengo até buscar também o resultado? Faltou um pouquinho para vocês ou sobrou para eles? Como é que você avalia esse empate em 1-1? Não, é um empate amargo para a gente que buscou todo momento a vitória. Eles se colocaram atrás a defender todo o jogo. E futebol tem essas coisas, acontece. E agora toca trabalhar aí todo o time, toda a equipe para voltar no próximo jogo contra o Juventude bem forte para buscar a vitória. O Boto esteve por aqui até falando da questão da arbitragem, mas ele não se ateve nem à questão do pênalti em si, mas sim ao jogo mais travado que ele achou, questões de faltas também, marcação, pressão de vocês. O que você está sentindo assim da arbitragem no geral, até porque você veio da Europa, enfim, lá tem muita pressão, etc. Não, na verdade, acho que aqui até agora dos 9 jogos que eu joguei, eu achei a arbitragem que foi bem regular e teve critérios justos. Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo, apitar pelo seguro, vou dar essa falta porque para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé, mas fazer o quê? Cada um tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui, é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é? O futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. A última curiosidade aqui. Craque Neto, Samuel Lino falando aqui com a gente na zona mista do Flamengo, ele que foi convocado para a seleção brasileira e agora falando um pouquinho mais sobre essa convocação. Como foi esse processo também da relação sua com o treinador, que está te colocando para jogar com sequência agora e também agora você vai tirar a seleção? Na verdade, o Felipe me parabenizou, a gente não teve nenhuma conversa. Que a gente conversou mesmo foi mais sobre o jogo e é isso que eu tenho para te dizer. Quando eu te respondi, ele falou uma coisa, a gente pensa outra por objetivos pessoais e metas. E aconteceu e, bom, fico feliz.
Até amanhã. Obrigada. Esse Samuel Lino aqui na zona mista do Flamengo, craque Neto. No mesmo dia em que o Palmeiras goleou, segunda-feira, o Sport, na sequência, o Flamengo, de forma impiedosa, fez 8 no Vitória, até caiu o Carille por causa disso. O Flamengo tem um elenco melhor do Brasil. Nesse momento, acho que tem o melhor técnico brasileiro em atividade. Acho que o Felipe Luiz faz um grande trabalho. Mas hoje o Flamengo foi um time que não conseguiu sair das cordas ou do ferrolho armado pelo Mano Menezes. É verdade também que o Thiago Volpi fez defesas muito importantes, além do gol do empate, né? Ele que bate o pênalti do Grêmio. Mas é um Flamengo que hoje, sem o Jorginho, como disse o Theo José, é um time com menos criatividade. Talvez tenha gastado muito no começo da semana, ou talvez tenha entrado em campo 70 mil pessoas no Maracanã, entre pagantes e não pagantes, achando que em algum momento ia abrir o placar. E abriu o placar de novo com o Arrascaeta, que faz a melhor temporada em muitos anos no Flamengo. A essa altura do ano, em outras temporadas, era um jogador com muitas dificuldades físicas. De novo, o Arrascaeta abre o placar, mas o Flamengo parece ter se acomodado. Como demorou para abrir o placar, o Flamengo parece ter se acomodado no 1-0, achando que conseguiria carregar essa vantagem até o final. E aí, num lance fortuito mesmo, porque o Grêmio tinha levado 0 perigo ao gol do Rossi, num lance fortuito, a bola bate na mão, um cruzamento da direita, bate na mão do Ayrton Lucas, e o Thiago Volpi empata o jogo. Um resultado muito surpreendente para o Grêmio, que vem de resultados muito ruins, um Mano Menezes que faz um trabalho muito ruim no Grêmio, contra um Flamengo que parecia, né, que ia atropelar de novo em casa. O Grêmio não foi o que aconteceu, porque futebol é assim. E hoje esse empate mantém o Flamengo, não importa o que aconteça, na liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo que vai ter que agora olhar para os meios de semana em que a gente teria jogos de Copa do Brasil, pensando em Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem um caminho muito aberto para a final da Libertadores. A chave do Flamengo, o lado do Flamengo, que tem agora o Estudiantes e depois o Vélez ou o Racing, é um lado da chave menos pesado do que dos brasileiros Palmeiras e São Paulo, mas é um Flamengo que vai ter que disputar as duas competições, sabendo que tem no cangote tanto o Cruzeiro como o Palmeiras. O que você pensa do Flamengo que empata o jogo, né? E é um time que dificilmente a gente não coloca como um grande favorito para ganhar o título, mas perde 2 pontos em casa, né? Perde 2 pontos em casa e pela primeira vez nos últimos dias a gente vê o Palmeiras com a possibilidade de fazer o papel dele e ultrapassar o Flamengo, né? O Flamengo deixou 2 pontos preciosíssimos aí para trás. Com essa vitória de momento do Palmeiras, o Palmeiras está pulando para 45 pontos, não é isso? Está indo em Vai 45. para 45, ou seja, ele fica a 2 do Flamengo com 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. E lembrando, ainda há o duelo direto entre os dois, 29ª rodada no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Netão, sinceramente, para mim é Flamengo e Palmeiras até o final. Eu não tiro o Cruzeiro não, daquilo que o Cruzeiro está fazendo, assim. Eu acho que o Cruzeiro, Neto, vem jogando bem. Eu acho assim, Eu não gostei do Cruzeiro no primeiro tempo ontem, sério mesmo. Tudo bem, mas em termos de pontuação, o Cruzeiro está dentro. É isso que eu analiso. Mas em termos de pontuação... Pontuação está na briga, e não dá para a gente descartar, óbvio, né? Eu seria maluco se eu falasse que não. O Cruzeiro hoje tem 44 pontos e tem um aproveitamento aqui de quase campeão brasileiro. Né? Ô, Theo, qual a ideia do Flamengo? Empata com o Grêmio, e a ideia do Grêmio em relação ao brasileiro, o Grêmio que também está mal pra caramba, aí perigando mais o rebaixamento. Eu também eu vejo o Grêmio exatamente fugindo do rebaixamento. Eu não vejo o Grêmio lutando pelas 4 vagas da Libertadores. Pode até entrar na Libertadores, pode até crescer. A gente está vendo aí da 6ª colocação para baixo um campeonato muito equilibrado. Eu acho que nesse jogo, acho que o Flamengo perdeu 2 pontos. Por quê? Porque o Flamengo, para mim, é o favorito a Libertadores da América. Para mim também. Eu vejo que ele vai passar e vai chegar na final e, de repente, vai cruzar com São Paulo, vai cruzar com o Palmeiras, não sei. Agora é Palmeiras e River, né? Pois é, agora... Ou o River. Ou o River. O River, eu vi o último jogo do River, não tá jogando essa bola, mas é River. É River, tem camisa, tem um treinador que conhece os caminhos da Libertadores também, então pode ser que chegue o River. Então o Flamengo tem que ter uma gordura no Campeonato Brasileiro para ir mais tranquilo para a Libertadores. Eu não concordo com o que disse o Renato agora há pouco. A cada 3 dias eu tenho um jogo, isso desgasta muito, não sei o quê. Em qualquer campeonato do mundo, quando você tem um time bom, você vai ter jogo a cada 3 dias. Você só não tem o campeonato estadual, mas depois que a bola rola, é a cada 3 dias. Ou é o campeonato nacional,
Ou são as Copas, ou então é a Liga dos Campeões. Nesse sentido, sair da Copa do Brasil pro Flamengo e pro Palmeiras... Pode ter sido uma boa. Agora, e outra coisa, a intensidade lá fora é uma. Esse jogo de hoje, Fluminense e Santos, para mim isso foi treino. Então, mas para mim isso não foi um jogo de Campeonato Brasileiro. Não, foi treino. Deu sono o jogo do Santos com o Fluminense. Ah, mas é porque eles não estavam cansados. Ah, gente, isso é jogador profissional, né? Isso é jogador profissional. Tá cansado, então, se os caras estão cansados a cada 2 jogos, para mim tem um problema aí. Eu acho, Theo, que você tem toda a razão. O Renato, até a gente fez outro dia lá, num outro CNPJ, uma edição de o bingo do Renato Gaúcho. Toda a coletiva ele fala, a gente joga a cada 3 jogos, o Fluminense está em 3 competições. É o Mundial. Estamos no Mundial, não tivemos nenhum dia de férias. A gente fez um bingo das frases que o Renato fala em toda a coletiva. Na coletiva de hoje, me parece também, o Renato tem nesse momento não vou dizer que é uma briga, mas ele tem uma areia numa relação com alguns setoristas do Fluminense por conta das escalações do Campeonato Brasileiro. O Renato tem, desde que ele chegou em abril no Fluminense até agora, 73% de aproveitamento em mata-matas e 53% no Campeonato Brasileiro. Claramente, ele já fez isso outras vezes no Grêmio de forma explícita, que é priorizar as Copas e carregar o brasileiro. Ele está fazendo isso no Fluminense sem falar. Ajuda o Renato o fato dos reforços estarem chegando agora. Então, ele estava respondendo, agora a gente ouviu a coletiva, sobre por que ele não escalou time titular contra o Santos. Aí ele falou, não, porque eu revezei, porque no meio da semana eu tive que jogar Copa do Brasil e perdeu pro Bahia na Copa do Brasil. Aliás, o Santos e Fluminense haviam perdido os últimos jogos pro Bahia. E o Fluminense jogou bem contra o Bahia na Fonte Nova, mas perdeu o jogo no final por 1-0. E aí hoje muitos jogadores que não são titulares, né, do que o Renato acha que é o titular do Fluminense não jogaram. Então tem uma areia também, porque que ele fica revezando o time no Campeonato Brasileiro, não escala os melhores. Godoy, o que você pensa do Flamengo e do Grêmio? O Flamengo perdeu um ponto pro Grêmio aí num jogo que ele tinha condição de ganhar também de goleada. Mas aquela não pega o goleiro defendendo bolas difíceis e perdendo oportunidade de gol. Mas o desfalque do Jorginho não fez falta nenhuma em relação ao volume de jogo e oportunidades criadas. Aquele jogo que você fica jogando muitas horas e não consegue fazer gols, perdendo, ou o goleiro pegando ou desperdiçando oportunidades. Mostra ainda que é muito superior, mas não pode, para quem almeja o título, de perder pontos para time que está tão mal classificado como o Grêmio e que é fraco, um time fraco. Perdeu pontos irrecuperáveis. Vamos lá com a Gabi, vamos lá, Gabi. Vamos lá, craque Neto, a gente escutou aí na zona mista Samuel Lino, convocado pela seleção brasileira, pelo técnico Carlo Ancelotti, para representar a seleção brasileira na próxima data FIFA. E além do Samuel Lino, o Flamengo ainda tem outros convocados. Tem o Plata, convocado para a seleção do Equador, por exemplo, e também o Carrascal para a seleção da Colômbia. Além desses 3, tem a possibilidade também do Arrascaeta e do Varela serem convocados pelo Bielsa para a seleção do Uruguai. O Bielsa, ele não solta essa lista de convocados de maneira antecipada, ele avisa cada jogador que vai levar para representar o Uruguai, então tem a possibilidade do Arrascaeta e do Varela representarem a seleção do Uruguai. Mas, em uma entrevista concedida, o Bielsa falou que não vai levar o De La Cruz porque ele não estava tendo sequências de jogos pelo Flamengo. Entre junho e julho, ele ficou de fora de 7 partidas por conta de uma lesão no joelho, uma inflamação no joelho, então não estava tendo sequências com o técnico Felipe Luiz. Hoje ele foi titular aqui no Maracanã diante do Grêmio, mas o Bielsa já avisou de forma antecipada que o De La Cruz está fora dessa lista. O Uruguai, que enfrenta na próxima data FIFA o Peru e o Chile. Craque Neto. Ô Gabi, qual a ideia do Flamengo agora em relação ao Campeonato Brasileiro, Campeonato Libertadores, jogadores sendo convocados na data FIFA? Qual a ideia do Flamengo? E também, né, não sei se vocês viram que o Gabigol fez aniversário e Flamengo até morreu, a torcida do Fluminense ficou meio brava, aquela coisa toda. Qual a ideia do Flamengo aí em relação a todo mundo aí do Flamengo, que é um time excepcional?
Flamengo tem alguns dias de folga nessa próxima semana, pelo que deu pra gente entender ali na zona mista, retorna aos treinamentos só na próxima quinta-feira, muito por conta dessa parada para data FIFA. O Flamengo também está eliminado da Copa do Brasil, então na próxima semana não tem nenhum compromisso na Copa do Brasil, só volta a campo mesmo no dia 14 de setembro, diante do Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o zagueiro Léo Ortiz, porque ele tomou o cartão amarelo aqui hoje contra o Grêmio, estava pendurado, portanto, está suspenso dessa partida contra o Juventude. Mas o Flamengo, claro, quer treinar bastante nessa próxima semana para chegar com tudo no Campeonato Brasileiro. É líder isolado no Brasileirão com 47 pontos, mira o título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo já disse diversas vezes que tem esse campeonato como prioridade nesta temporada e também, claro, a Libertadores. Craque Neto. Qual é? É o seguinte, para todo mundo que está ligado aqui no apito final, junto amanhã tem donos da bola para arrebentar a boca do balão. Tem também o nosso querido maravilhoso, o Léo Dias, também do Melhor da Tarde, e tem a Renata Fã, que vai arrebentar. Ô, Godoy, presta atenção no monitor para que você possa falar do lance polêmico em relação ao jogo do Flamengo e Grêmio, aonde você já viu e queria que você falasse para nós e para todo mundo que está ligado no Brasil inteiro, principalmente em Rio Preto. Esse lance que eu considero um lance normal, natural. Posicionamento de braço, posicionamento de corpo do Ayrton Lucas. E a bola, ó. Braço Você vê, tá ele chuta com a perna direita, a bola bate lá na hora que ele está fazendo o movimento. Movimento de braço. Isso não é pênalti nem aqui nem na China, irmão. Não foi pênalti. Entendeu? E Tá aí, correndo, o que ele vai fazer com o braço, gente? Então, é um conflito do caramba, né? Em relação ao posicionamento do braço. Mas se beneficiou. Se beneficiou porque a bola poderia ter batido no braço dele e entrado no gol e sido um gol contra. E sabe mas que, a regra não... O que aconteceria? Não sabe que eu fico bravo? O que aconteceu tem que Sabe ser que eu fico punido. bravo do lance desse? O cara tá aqui, certo? O cara chuta a bola, não chuta? O cara tá aqui. O cara tá fazendo um movimento aqui, a bola bate aqui. Não foi. Cara, isso não é pênalti nem aqui nem na China. foi. Vocês do VAR, vocês são ridículos. Como diria Everaldo Marques, que é uma outra... Que é uma coisa impressionante. Eu não sei se houve participação do VAR, porque o árbitro marcou, aí depois eu tive que descer pra cá. Mas se você também não quisesse descer, você Mas o árbitro marcou. Não, ainda quase cheguei atrasado. O árbitro marcou. Então, o árbitro marcou. Eu não sei se o VAR teve participação ou não em pedir para reconsiderar. Não sei. Ela já tá comemorando. Mas a regra não diz braço fora do... É difícil, mas a posição aí é uma posição natural. A gente tá... Ó, eu não vou mentir. Nação, vamos lá. Flamengo, infelizmente, empatou em 1-1 no Maracanã com o Grêmio. Tá 4 pontos, né, de vantagem para o vice-líder Palmeiras. E o próximo jogo do Mengão é dentro do Juventude, próximo domingo. E o Neto falou a verdade, gente. Não é estar puxando saco de ninguém. Realmente não foi pênalti. E o árbitro da partida só dava os lances para o lado do Grêmio. Picotou o jogo inteiro. Toda decisão que o árbitro dava era a favor do Grêmio. Impressionante. É muita coincidência. Vocês não acham? Deixa aqui os comentários, gente. Você achou aí do comentário do Craque Neto? Desta vez eu tô com ele, hein? O Flamengo foi gafado. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Klebs RN React. Todo dia tem vídeo aqui no canal. E também você que quer ter acesso a todos os canais abertos e fechados, quer ter acesso a Netflix, ESPN, Fox Sports, canais adultos, canais infantis, canais religiosos, fala com a minha amiga Paula. Vou deixar o link do WhatsApp dela no primeiro comentário fixado, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Valeu, tamo juntos, fui!